Senhoras e senhores, Movingcast aqui, e a gente está fazendo uma coisa que a gente se propôs, que era muito legal, que é pegar galera que está seguindo a gente e sentar para conversar, aqueles que deixaram perguntas mais capciosas para a gente responder, ou que tinham um interesse específico. Então eu tenho a honra imensa de estar aqui, mestre Bruno Gobato. Nossa. Muito obrigado. E Gustavo Conciani, Isso. muito bem-vindo. Né? Vamos começar. Vamos, Gustavo, vamos começar com você que está aqui na minha frente. Né? Vamos chegar na tua pergunta de recuperação, mas me dá um background. O que você faz, com que você trabalha? Show de bola. Eu sou formado em Educação Física, então me formei faz 3 anos em Educação Física, fiz uma pós-graduação em treinamento desportivo. Com quem? Eu fiz na UMC, Universidade de Mogi das Cruzes. Uhum. E ano passado eu ia começar um mestrado relacionando treinamento e genética, acabou a turma não fechando, e aí eu peguei o meu tempo, fui fazer intercâmbio, fui para a Austrália. Aliás, conheci o Oakberry lá, muito grande lá, muito bom, excelente. Fiquei lá um tempo estudando inglês, voltei agora faz 3 meses e atuo na área de personal e trabalho bastante também na área de reabilitação física e treinamento para idoso, para terceira idade. Seria toda a parte de populações especiais ou só especificamente idoso? Idosos e populações especiais. Lá na clínica a gente atende em grande escala idosos, mas a gente também pega algumas patologias, LCA, recuperação, lesão de tornozelo. A gente já pega aquele, eu chamo de jovem idoso, que é dos 55, 60 anos, que 60 anos que já pode ser considerado idoso, né? Mas ainda tem uma vida ativa, trabalha, mas eu também pego os idosos longevos, 96, 91 anos. Então eu trabalho mais com essa população também, que é gratificante demais, é lindo ver a evolução deles e como que a gente consegue transformar uma vida de um idoso às vezes sedentário, que está ali muito debilitado, e trazer qualidade de vida para ele é fundamental, é muito bom. Você fez uma pós-graduação de treinamento desportivo e hoje você trabalha mais com uma população cujo treinamento desportivo ele é muito delicado, tem que ser muito preciso. Preciso, exatamente. Como que você definiria o tipo de precisão que você precisa para trabalhar com idoso em relação à diferença que existe quando você trabalha com atleta? Perfeito. Eu sou apaixonado pelo esporte. Então, quando eu fiz essa pós-graduação, eu estava pensando em trabalhar com atleta, com alto rendimento. E aí eu tive o prazer de trabalhar um tempo com um doutor chamado Pedro Braga, que ele me apresentou essa população idosa, população já da terceira idade, principalmente os idosos longevos. E aí eu tenho trabalhado com ele, a gente publicou um artigo no ano passado, e a ideia é fazer outras publicações, futuramente fazer um mestrado e aí cair mais de cabeça ainda nesse mundo que, cara, eu me apaixono cada vez mais, que é um nicho que muitas pessoas às vezes não conhecem tanto. Pensa muito na estética, no alto rendimento, mas trabalhar com os idosos, com essa população, eu acho que é fundamental. E também minha pergunta, ela não fala sobre os idosos, mas ela fala sobre lesão. Exatamente. E aí, que nem você, por ser médico do esporte, eu sempre tive essa curiosidade de fazer essa pergunta relacionada à lesão, porque lá na clínica a gente recebe também pós-operatório de alguns atletas, ou gente que tem uma vida recreativa bastante ativa, né? Então, não sei se você quer que eu fale a pergunta, ainda não? Pode falar, aqui fica tranquilo. Tá bom, aqui somos nós. A minha pergunta é justamente essa, na questão Vamos discutir sobre o assunto. Quais que são as melhores medidas mais eficazes para prevenção de lesão nos atletas em alto rendimento? Porque a gente sabe que esporte, atleta, está diretamente associado à lesão. Então não tem como você ser saudável e atleta assim, no sentido lesivo da coisa. A gente sempre espera que em algum momento da carreira de um atleta ele vai ter lesão. O fato do uso profissional da capacidade física torna o esporte não necessariamente saudável. E é isso, e aumenta grandemente o risco de lesão.
E aí eu queria saber como é que as melhores maneiras mais eficazes de a gente tentar evitar essa lesão e que a tecnologia e o monitoramento de treino, que a gente vê que os clubes eles têm aquele analista de estatística e tudo mais. Como é que como essa tecnologia pode nos ajudar, se não agora, mas futuramente, a ser mais assertivo nesse processo de evitar lesão? Eu acho que quem está mais avançado nisso hoje são os clubes de futebol. Eu acho que talvez por isso que você tenha falado do clube, né? Então a gente tem formas de medir, você tem GPS para medir deslocamento do atleta, você tem alguns clubes que eles usam aquele anel, não sei se você já viu o Oura, para fazer a avaliação do que é a biometria completa desse atleta e sono, a variabilidade de frequência cardíaca. E que acaba sendo um aliado importante, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo engraçado que eu estava conversando com um amigo meu, Eduardo Rauen, que é nutrólogo. Ele usa para pegar no pulo o paciente que bebeu, né? Então, quando você bebe, você tem pior em critérios de qualidade de sono. E ele pegou o aplicativo, né? Porque esse anel ele tem um aplicativo, ele pegou o aplicativo do paciente, começou a olhar assim e falou assim: mas você não falou pra mim que você ia parar de beber? Não, mas eu parei. Aí ele veio pra ele e falou assim: mas você bebeu ontem? Aí, como assim? Aí ele falou: tá aqui o seu sono. Ele, puta, é verdade. Então, assim, você tem um monitoramento meio que investigativo, né? Você tem uma propedêutica armada, então a gente faz. Você pode fazer a avaliação do que são curvas de creatinofosfoquinase, de CPK, né, que o pessoal às vezes tem um pouco essa confusão, tipo, o meu CPK está alto, eu estou treinando bem. Na verdade, você está fazendo um uso intenso da sua musculatura. Para você, isso não é qualitativo, não dá para falar que você está treinando bem. Isso está falando que você está trabalhando muito o seu músculo, né? Então, de uma forma muito geral, né, os níveis de CPK, eles te falam apenas que o seu músculo está sendo muito trabalhado, mas eles podem traduzir, por exemplo, uma falta de recuperação. Eles podem traduzir algumas deficiências hormonais, como no caso da mulher, por exemplo, o hipoestrogenismo. Então, quando a mulher ela começa um método anticoncepcional hormonal, seja um DIU, seja uma pílula anticoncepcional, uma das primeiras respostas que existem é a queda do estradiol, o aumento absurdo do CPK. E isso às vezes confunde algumas pessoas, elas olham e falam assim: nossa, agora começou a treinar melhor porque corrigiu. Não, não é nada disso. É porque tem menos estradiol, então a membrana celular muscular está mais suscetível e você vê uma liberação maior de CPK, né? E finalmente tem a parte que eu acho mais importante e que eu acho que é o que baseia a minha recomendação de que o treino ele seja elaborado e acompanhado por um profissional de educação física. Sim. Eu sei que a gente vive numa era de olhar as coisas na internet, faça você mesmo, mas o grande problema é que, assim, primeiro, eu acho que, minha opinião, de quem já rodou bastante país dando aula, a formação do profissional de educação física brasileira ela é ímpar. Ela tem um cunho científico muito forte e, assim, quando você vê as grandes publicações de impacto internacional, cara, tem sempre um brasileiro no meio. Né? Basta falar que na América Latina os maiores publicadores são brasileiros. Né? E a profundidade do trabalho feito pelo profissional de educação física brasileiro, cara, é indiscutível. É sempre uma coisa muito, muito, muito completa. Né? E isso interfere naquilo que é a nossa detecção à medida que o treinador está sempre com o seu aluno. E os primeiros sintomas de um excesso de treinamento, que vai gerar uma vulnerabilidade à lesão, eles são clínicos. Então, imagina que a gente divide o que é o esforço em overreaching funcional, overreaching não funcional e overtraining. Tá? Essa variação ela foi proposta por um cara em 2013, um cara chamado Kreher, que ele separa isso de uma forma didática, mas isso até naquilo que é a rotina é extremamente preciso. E aí você observa que tem sintomas mistos, simpáticos e parasimpáticos. E existe quase como se fosse uma progressão desses sintomas. Aqui a gente está falando de alteração de treino, tá? Porque existe alteração alimentar que provoca sintomas semelhantes. Mas aí a gente chama de outra coisa, a gente chama de REDS. Então, no overtraining, overeating não funcional. Primeiro que segundo o Kreher, né? O overeating funcional é quando você faz aquela superação daquilo que é o seu basal do dia, mas que você põe o pezinho fora e tira. Então, hoje eu vou fazer um supino com... Eu fiz
meu 80%, hoje eu vou fazer o meu 100%, mas vou fazer uma série. Né? Ou vou fazer uma repetição, que seja, vou trabalhar em 100%, vou fazer uma repetição. Isso é legal, bacana, porque isso é agudo. Aí vem o overreaching disfuncional, overreaching não funcional. Quando você torna um estresse que agudo seria num estresse crônico, ou seja, todo dia você tenta se superar, mas você tenta demais. Até o momento onde você se sente superando, mas na verdade não está. Ou seja, você está tão não descansado do treinamento anterior que você acaba sentindo o cansaço como se você estivesse se superando, mas o trabalho realizado é menor. Então, verdade. E aí vem o overtraining, quando a sua capacidade de realização de trabalho ela começa a cair vertiginosamente, aí você começa a observar outras coisas, como por exemplo, sintomas físicos, né, de falta de descanso, incapacidade de realização ou manutenção do trabalho, incapacidade de sustentação do trabalho frente a sintomas de fadiga, fadiga precoce. Né? Agora, tem outras coisas, por exemplo. Né? Numa primeira fase, quando você está migrando do overeating funcional para o overeating disfuncional, o que acontece com o paciente? Esse paciente ele começa a ter um aumento de frequência cardíaca. Por que isso? Porque uma das coisas que começa a acontecer, ele começa a aumentar os níveis de ACTH e deixar eles mais precoces. Isso ativa mais a suprarrenal aumenta o nível de catecolamina liberada e aí faz com que ele tenha esse aumentozinho de frequência cardíaca, que às vezes não é muita coisa, mas é um cara que, por exemplo, ele fazia um basal noturno de 53 batimentos, ele começa a fazer 65, que não chama atenção, mas assim, você variou 10, 15 batimentos por minuto num cara que fazia 50, então acaba sendo importante. Existe uma segunda fase onde o teu corpo ele tenta responder a isso. Então o que teu corpo faz? Como você está ativando o sistema simpático, ele vai ativar o sistema parasimpático. Aí acontece o contrário. Aí o cara começa a ter sintoma, em vez de ter ansiedade, quando ele estava lá com frequência cardíaca, ele começa a ter sintomas de depressão. Ele começa a ter a musculatura dolorida, rígida. E isso começa a interferir na realização do treino. Já não é na recuperação, é na realização. Até que chega um momento onde treinar se torna impossível. Então você tem todas essas condições que você vai prevenir a lesão, porque você vai estar atento a sintomas ou sinais que te mostrem que aquele paciente já não é mais treinável. Um paciente que perdeu a treinabilidade, Gustavo, ele é um paciente que está, entre aspas, doente. Né? A queixa que o médico do esporte muitas vezes trata não é uma queixa de doença, é uma queixa de performance. Olha, estou performando menos. E dentro do que são as queixas de performance sustentada, a gente tem o que são, às vezes, as doenças do excesso de estímulo frente à incapacidade de recuperação. E o tratamento, nem sempre ele é retirada do exercício. Sim. Porque senão você tira o cara de um overtraining e coloca ele numa síndrome de destreinamento. É você adequar o que é volume e intensidade desse sujeito. Por isso que muitas vezes você pega aquele pessoal que é ultra esforçado, aquele pessoal que é muito motivado, e aí às vezes acontece alguma coisa, eles dão uma diminuída no treino e aí o físico começa a responder. Aí ele fala, pô, mas eu treinava 3 horas por dia, não ia nada, agora eu tô treinando 45 minutos, tá funcionando? O que tá acontecendo? Né? Até porque essas pessoas são muito difíceis do treinador convencer, olha, você tem que fazer menos, você tem que descansar. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no alto rendimento, a gente começa citando, por exemplo, do futebol, mas a gente pode citar todos os exemplos. Tá bom. Vamos citar o exemplo do futebol, que a gente tem um calendário extensivo, e aí o cara ele não pode fazer, ou não deveria, mas não consegue, e a gente vê relatos de, por exemplo, o atleta toma analgésico para jogar com dor, vai com dor mesmo. A gente vê, por exemplo, até no fisiculturismo a gente vê atleta que tá com lesão, mas, pô, sou campeão, tá treinando. Tem que continuar para manter meu alto rendimento, para manter, às vezes, o sustento dele. Exatamente. E aí, por exemplo, você como médico, como é que você enxerga isso no alto rendimento? Se é uma coisa tipo, cara, não tem que fazer, é assim mesmo, o esporte é isso, vai embora. Ou se existe alguma, ou você pensa, tipo, de alguma outra forma que dá pra gente, futuramente, ou já existe, de tentar buscar o alto rendimento, o cara performar bem por um longo período, mas buscando outras estratégias, porque o que você falou funciona de forma perfeita no público geral.
no alto rendimento que eu tenho essa dúvida, sabe? As duas hipóteses que você formulou, elas são válidas, né? Ah, então não tem jeito, isso é esporte mesmo, então vamos entender isso daí, vamos trabalhar. Tem um cara muito interessante, chama Bill Burnett, que ele fala que o problema que você não se dedica a resolver, ele não é um problema, é uma circunstância. Então, o que a gente vê hoje é que muitos atletas, eles vivem nessa circunstância, porque eles decidem não adereçar esse tipo de dificuldade. Por quê? Porque ele olha para o cara do lado e o cara do lado não está fazendo nada para melhorar. E o comportamento humano, ele é muito determinado pelo ambiente que você está. Agora, sendo muito pragmático, né, a gente não tem só formas de detecção dessas condições, a gente tem formas de tratamento de uma forma que você não realmente retira esse cara do esporte, mas que você preserva ele um pouco mais. No futebol, você consegue notar isso quando o pessoal começa a falar assim, fulano está sendo poupado. Ué, mas ele não está jogando tanto assim, ele não está fazendo tanta coisa assim, por que ele está jogando 45 minutos só e não está jogando a partida inteira? Então, existe essa condição. Muitas coisas que são feitas no futebol em relação ao volume de treino, aquele atleta ele começa a trabalhar de uma forma mais inconstante do que ele estava acostumando. Então ele vai treinar um momento, não vai treinar outro, ele não vai acompanhar todos os atletas. Então essas coisas, elas definem como você consegue acompanhar essa pessoa para que, mesmo num esporte conjunto, você tenha uma visão individual. Agora, quando a gente vai no jiu-jitsu, por exemplo, aí muito é a visão do mestre. Está aqui do seu lado, Bruno Gobato, é um cara que também trabalha com populações muito especiais, além, né, de mestre de jiu-jitsu, ele dá aula para mulheres, crianças, e ele tem toda essa preocupação, não só do que é a arte suave, mas do que é a defesa pessoal, né? Bruno, acho que é legal a gente dividir essa questão, né? Porque tem toda a responsabilidade mestre-aluno, né, meu? E tem a heterogeneidade da turma, né? Feeling, né? Como que você lida isso no dia a dia? Cara, vamos assim, né? Falando do alto rendimento, que a gente, público de academia é muito engraçado, né? Principalmente na parte de jiu-jitsu. Porque acredito que muitas pessoas que procuram, cada um tem seu gol. Alguns querem um lifestyle, tem alguns que querem simplesmente aprender uma defesa pessoal. A gente brinca muito que o professor, o mestre, tem que tentar entender o que realmente aquele aluno quer. Porque muitas vezes já chegou aluno para mim assim e falou: cara, eu quero aprender defesa pessoal, preciso aprender a me defender. Ou ele chega assim, quero ser competidor. O cara nunca treinou jiu-jitsu na vida, ele chega na academia e fala: mestre, quero ser competidor. E você começa a puxar. E muitas vezes é um cara que sofreu uma agressão numa situação. E ele, na cabeça dele, se ele virar um competidor, ele vai aprender a se defender. Quando forem agredir ele é um lutador de jiu-jitsu, ninguém vai mais agredir. E aí ele começa a comer treino. Ele entra na faixa branca, ele inicia e quer fazer 3 treinos por dia. E aí eu tenho que ter o filho de falar: calma, seu corpo não está preparado para fazer 3 treinos. Vamos começar com 2 vezes por semana. Vamos sentir, vai para 3. Então isso é muito engraçado. No atleta de alto rendimento, a gente acha que, assim como praticamente todas as modalidades, a gente prioriza o campeonato mais importante da carreira dele, que é o Mundial. Então, todos os outros campeonatos são importantes, mas o que importa é o Mundial. É o que eu quero para o meu aluno, é o título mundial para ele, no alto rendimento, tá? Então eu tenho que fazer o que com esse meu aluno? Se eu percebo que ele está em overtraining, se eu percebo que ele não está rendendo como ele deveria, é onde eu tenho que segurar ele muitas vezes, tirar ele: não, você não vai competir esse 10. A gente precisa recuperar o seu corpo para que você não se lesione, porque eu coloco um cara que não está fluindo bem, mas ele quer ganhar, ele quer competir. Se eu ficar um dia sem lutar, se eu ficar um dia sem treinar, aquele meu colega vai ganhar de mim, é onde ele vai sofrer uma lesão, porque o músculo já está fadigado, está cansado, ele entra com a cabeça muito abalada. Então é muito difícil você conseguir convencer o seu atleta que a gente, como professor, visualiza o que é melhor para ele. Essa questão de
de alto rendimento. Em algum momento da carreira do jiu-jitsuca, né? Desde o cara que treina até tá começando a treinar nessa vontade, até o atleta que é experiente. Existe alguma situação em que o ideal dele é fazer currículo de campeonato, por exemplo? Então ele vai pegar todos os campeonatos desse mês, porque eu já tive eu já vi esse comportamento, né? Não, esse ano eu vou competir tudo. Existe realmente a necessidade disso em algum momento, Bruno? Olha, Paulão, o que a gente fala muito assim, o jiu-jitsu, né? Você, praticante, aí voltou agora, muito feliz que você voltou e muita gente ficou feliz, né, cara? Fiquei impressionado. Eu também fiquei impressionado. As pessoas curtem jiu-jitsu, cara. Foi emocionante ver aquele seu post hoje, que realmente eu olhei assim, 40 mil curtidas em horas. Pra mim foi emocionante fazer o post, porque eu falei assim, cara, realmente voltei, né? Porque quando você tem um diagnóstico de lesão de coluna, né? Você sabe bem. Né? 2 vezes. Não vai estar susto. Nossa, então muito, muito bacana ver isso. Mas a gente tem muito, né? Você já deve ter escutado bastante isso, o leão de treino. Aquele cara que no tatame, ele espanca. Ele espanca todo mundo, espanca todo mundo. Chega no campeonato, ele trava. Eu tenho colegas, assim, a gente tem uma equipe muito grande, muitos atletas de alto rendimento e outros que não. Eu tenho atletas de alto rendimento que no treino ele é mediano. E ele chega no evento do campeonato, que é algo muito indigesto no campeonato de jiu-jitsu, como qualquer luta de arte marcial, né? O boxe, qualquer uma. Porque é você e uma outra pessoa. Por mais que você sabe que você não vai tomar, vamos dizer, no caso do jiu-jitsu, você não vai tomar um soco na cara, mas, cara, a adrenalina que isso mexe, né, é muito forte. Então, vários atletas, eles chegam no campeonato e não vai. Então, quanto mais campeonato esse cara que tem essa dificuldade, melhor para ele. Eu prefiro que ele diminua, às vezes, a quantidade de treino e vá em mais competições. Entendi. Para ele liberar, porque é cabeça. Sim. Não é o corpo. Ele está no auge da forma. Até ele acostumar com aquele clima, com né? aquele clima. E outras pessoas nascem com isso. É muito engraçado, né? Então nós temos aquele atleta que no treino ele é mediano, só que aquela sensação do campeonato, aquele clima, pisar no tatame, porque sai sua chave de luta. Primeira coisa que o cara vai fazer é entrar hoje em dia internet, né? O cara entra lá. Exatamente. Primeira coisa é ver. Ou pelo menos quantas lutas eu tenho. Quantas tem na minha chave, né? Ou em 5, e nossa. a gente brinca muito. Ninguém posta foto apanhando. É verdade. Eu tinha um vídeo no Instagram, o cara te espancando. Nossa, tomei um amasso hoje. Você meteu um armlock voador lá, você encaixou em 10 segundos. Né? E aí a pessoa se assusta. Então a gente tem esse trabalho, cara, como coach, como professor. É muito grande isso para um aluno de competição. Né? Uhum. O outro fica um pouco mais fácil, né? Mas é muito bacana trabalhar com isso. É muito difícil, é muito gostoso. Tem um aluno na tua experiência que ele tem cabeça de... É difícil falar cabeça de competidor, mas eu acho que é o cara que tem uma... Você nota que ele chega no campeonato e para ele tá tudo bem. Vários. Sério, cara? Cara, a gente tem... É o que eu tô falando. A gente tem colegas, alunos, né? Que chegar num campeonato, ele tá na casa dele. Ele fica 100% confortável. É tipo treino. É um treino. Na verdade, ele gosta. Eu acho que aquela sensação, aquela adrenalina faz com que ele se estabilize. Engraçado, em vez de tirar ele da zona de conforto, acho que aquilo queima, né? Aquela fogueira, que a gente fala muito, queima dentro dele, aquilo para ele é bom. Que o cara entra no clima, fecha a cara, ele se transforma. Um cara que eu gosto de ver muito em campeonato, né, não puxando sardinha, mas é o nosso mestre da nossa equipe, que é o Roberto Godoy. Sim. Paulo, ele chega no dia do campeonato, a maneira que ele te dá a mão, quando ele chegou no evento, com a mochilinha dele, ele vai competir. A maneira que e aí, mestre, tudo bem? A maneira que ele te dá a mão é diferente. Ele entra num clima, numa sintonia. Programação. Você fala, caraca, um cara que, outro, tá com 50 anos competindo pesado, espancando geral lá fora. E ele gosta, e para ele isso é assim, faz bem pro cara, sabe? E é muito interessante, é muito legal ver ele chegar. E eu tenho colegas que eu já vi travar. Eu tenho um amigo meu, faixa preta, sinistro, de chegar no campeonato, os caras estão chamando o nome dele na área de luta lá, e ele tá branco, olhando pro lado. A gente vai, estão te chamando, mas estão chamando aonde? Falei, irmão, sua área de luta, você tem que lutar. A gente tem que pegar o cara e levar na área de luta, porque ele travou. E entrar assim, ó.
duro, não sabia fazer nada. Parece que é um faixa. Travou, o cara travou na hora de lutar. E entra no tatame, espanca todo mundo. Me explica. Não dá pra entender. Esse tipo de atleta é o que a gente tenta fazer ele competir o máximo que ele pode. Para ir tentando, e aí a gente joga nos campeonatos pequenos. Tem um Open, um campeonatinho aberto. Entendi. Você estava agora com o Fê Franco, né? Sim. Ele tá fazendo uns eventos muito legais. Sim. A gente fez um, acho que faz 15 dias, cara. É um jiu-jitsu gratuito. Né? Foram 2.300 atletas. Nossa. 100% gratuito, com premiação, medalha. Teve premiação em dinheiro pro absoluto das categorias. Caramba. Uma verba que ele conseguiu do estado. Foi um evento assim, sensacional. Acho que tem mais 2 até o final do ano. E é muito legal, porque a gente dá a condição, por exemplo, daquele cara que nunca competiu, não tem dinheiro, de conseguir entrar na competição, né? De sentir aquela adrenalina. Vamos nesse campeonatinho, vamos me testar. Então é legal, porque você entrar de cara num brasileiro, que para mim o brasileiro ele é mais difícil ou da mesma dificuldade do Mundial. Eu imagino isso. A gente é um berço no jiu-jitsu, de atletas. E muitos não têm condição de ir para os Estados Unidos para fazer uma luta no Mundial. Então ele luta o brasileiro aqui, que é o Mundial. Então é quase um mundialito, né? É um mundialito, irmão. Vou falar que é muito difícil. Antigamente eu brinco que quando eu era adulto, né, a categoria de adulto tinha 30, 40 atletas para você disputar, na sua chave. Então era uma luta atrás da outra. E aí eu olhava o Master, tinha 4 lutas, 2 lutas. Aí eu não via a hora de virar Master. Eu falei, nossa, cara, vou virar Master, que eu vou diminuir, vou ter que fazer 2 lutinhas ali, você tá no pódio e tal. Parceiro, só que a minha geração continuou. É verdade, agora o Master tem. Os caras continuaram, irmão, os caras não pararam. Então, assim, você chega no Master, era 40 pessoas. Você pegar a categoria do Godoy, que é 50 anos pra cima, do Duende, dessa galera, tem 30 malucos, irmão, 35. Nossa, cara. É duro, hein? Igual de adulto. Não, você sabe qual foi o maior susto que eu levei, cara? Quando eu voltei a treinar pra pegar marrom. Sim. E aí falavam assim, pô, mas agora você é Master 3. Eu falei, como é que é? Como é que é? Master 3? Eu falei, cara, aí eu lembro quando eu ia pra campeonato, e aí tinha, pronto, agora é os velhos. Cara, eu sou o velho, cara. Você é o Master 3. Eu sou aluno do Gustavo, praticamente, tá ligado? Exatamente. É engraçado, cara, é muito legal. Só que uma das coisas que eu gosto, puxando sardinha pro jiu-jitsu, que a gente tá falando um pouco dele, é que eu acho uma das poucas modalidades que o Master é tão duro e tão, assim, né, tem uma expressão tão forte quanto o adulto. Não, concordo. Concordo assim, absolutamente. Você vai ver o Megaton, que deve estar, acho que no Master 6. É o pai da Kira. Da Kira, não. Já fugiu o nome que eu já te falo. Tá bom. Mas você vai ver o Barbosa. Barbosinha. Nossa, eu treinei com o Barbosinha, é verdade. Preciso marcar ele no post lá. Porque é um cara, ele pesava 50 quilos e quando pesava, parecia que pesava 200, cara. Um lazarento, cara. Dele, é a mesma coisa. E arremessava todo mundo. Verdade. Mas também base de judô dele é foda, né, cara? É sinistrão. Você vê ele lutar, cara, bomba o evento. É verdade. Você faz um evento, né? E você coloca uma luta dele, esses caras das antigas que ainda estão no auge, bomba. Poucos esportes têm isso, né? Que o Master tem esse glamour, tem essa chama, né? Agora, vamos falar de uma coisa engraçada, né? Conceitua pra gente coração de leão e coração de galinha. Essa é ótima, né? Bom, difícil de explicar. De onde saiu essa gíria do jiu-jitsu? Cara, da onde você ouviu essa gíria? Me conta, mais fácil, pra eu não falar besteira aqui. Vou te rebater a bola, pra eu não cantar alguma aqui. Não, cara, vou te falar. Eu acho que eu posso falar isso. Quem me contou isso, quem me falava assim, quem olhava pro lutador falava, relaxa, que isso daí é coração de galinha, não vai. Foi a Gabi. A Gabi Garcia, eu lembro que teve essa época que eu treinei com ela lá no Corinthians, né? Porque eu cuidava dela, ela me convidava pra ir treinar com ela. E aí a gente fazia as lutas lá. Eu falei, acho que você coração de galinha. Coração de galinha, nossa. E tinha um cara em especial que ele queria muito ser lutador.
Mas ele era muito playboy, cara. Ele era muito, mas era muito. Então, ele tava preocupado com o cabelo, ele tava preocupado com... Os jiu-jitsu deu uma zoada nisso aí. Ia treinar com o cara secando ele, né? Cara, mas ele era assim, esse cara era assim, né? Então, aí ele todo mundo chegando, né, de condução, carro normal e tal. Chegava ele com, um puta carro, que capota aberto. Que mono exclusivo, né? Com aquela cara marrento, cara, marrento. E ele era do interior de São Paulo, mas ele imitava sotaque carioca, né? Então ele falava arco-tarco, mas não falava, cara, meu irmão. É muito mais fácil, né, cara? É mais fácil fazer o carioca do que o paulista, né? Aí, cara, e aí na época ela falou assim: eu só não vou deixar você lutar com ele, porque senão, cara, vai virar um bafafá. Como é que o meu médico deu um pau no lutador daqui? Aí a coisa vai ficar muito ruim, cara. Mas usa até hoje, o pessoal fala até hoje, comenta até hoje. Algumas equipes, às vezes comenta. Hoje a gente tem que se policiar muito. O mundo, na minha opinião, tá um pouco chato às vezes. Tá, né? Muito Tá chato. muito chato. Então, algumas brincadeiras que é do esporte, que é do jiu-jitsu, principalmente do tatame. Nossa, a gente tinha tanta brincadeira legal, cara. Tudo bem que tinha umas que doía, mas era legal, cara. Pesadas, que é até bom que tirou, né? Mas a nossa graduação era pesada. Fachada era o leve. A faixa preta não era pesado. Mas que faziam parte da cultura e fazem parte dessa... Eu acho que o jiu-jitsu e há outros esportes no Brasil, até você que é uma pessoa que conhece muito isso, você também é educador físico, eu acho que nós temos tanto destaques no mundo porque nós somos dessa maneira de se adaptar, de brincar, de soltar, tá de relaxar. Concordo, absolutamente. Eu, quando eu trabalhei nos Estados Unidos dando aula, cara, eu sentia assim, era muito louco. Tem umas qualidades que eu gosto muito do gringo treinando, que você fala faz 10, ele faz 10. Você fala no Brasil faz 10, ele faz 2 para cada lado, que faz trocar ideia. É verdade. É isso. A gente falava, os faixa roxa, eles chegavam e esperavam, só entrava quando terminava o aquecimento, cara. Isso é muito foda. Era a síndrome do faixa roxa. Então a galera aquecia, o cara ficava, não sei o que, vou entrar. Sim. Até hoje é assim, hoje, né, cara? não vai mudar, é de brasileiro. É enraizado já. Meu irmão, e não dá. E como é que eu faço? Eu tiro esse cara da aula? Não dá, Eu né? trabalho com isso. Se eu tirar ele sai da minha academia, Verdade. você acaba aceitando, né? Tem nem que entra só pro bola. Nos Estados Unidos, eu acho que eles fazem um negócio muito legal, que às vezes a gente faz, que é o open match depois do treino. Eu faço um treino de 1 hora, um treino, igual mais ou menos que nós fizemos hoje. Ali, sei. tá? Um treino. E a gente faz, eu abro meia hora de combate. Então, Que eu legal. ligo o cronômetro a cada 5 por 2, por exemplo, 5 minutos de combate e 2 de descanso. E a galera, quem quer ficar na parte de combate, fica. Porque também tem aquele cara, o coração de galinha, que ele quer chegar, fazer um treininho, não quer desarrumar o cabelo, não quer suar tanto, não quer um moleque. Você viu o tamanho dos moleques de 15 anos nos campeonatos? Não, tem uns molecão, cara. Fala outro maior que a gente, cara. Tá foda. Aí você chega pra treinar, você trabalhou o dia inteiro. Você chega pra pegar um moleque desse, de 15 anos, irmão, que comeu 3 treinos, ele tá sentado no tatame comendo marmita. E ele te chama pra rolar. Ele vai vir, e você chega com uma preta na cintura. Vai vir que nem uma vaca louca. Quer te matar. Né? Então é muito engraçado. E eu acho que a gente, o brasileiro, ele tem essa versatilidade, ele se solta. E no jiu-jitsu isso é muito bom. Né? Não só no jiu-jitsu. Sim. Né? Isso faz fluir muito bem com a Sim. gente. Né? É bem bacana, é bem muito difícil. Estavão, seguinte. Bom, entendeu que você está do lado de 2 caras que talvez seja até potencial cliente seu. Mas tirando isso, o que eu acho legal? Eu acho legal que o Bruno lembrou uma coisa, que o jiu-jitsu ele é um esporte que ele tem uma sobrevida muito grande. Né? Você vê, cara, o Hélio Gracie lutou até os 90 e tralalá. Né? Eu devolvo a pergunta para você. Nos seus pacientes, como que você identifica, né, principalmente no idoso, que a quantidade de exercício deu? Você tem alguma coisa que consegue fazer uma aproximação do que é a avaliação da carga interna dele, do quanto você vai dar de estímulo, quanto você já deu, quanto, né, chegou, até pro dia, né? Lembrando que as pessoas, que nem o Bruno lembrou também, tem dia que você está arrebentado e que você vai ter um desempenho, né, provavelmente diferente. Como que você quantifica isso? Então, lá na clínica a gente trabalha da seguinte forma.
A gente calcula, todos os pacientes utilizam um polarzinho, pra gente avaliar a frequência cardíaca. Então, o paciente que faz o teste da esteira, a gente utiliza a máxima dele e utiliza a máxima dele no polar. Os que não tem, que vem com indicação médica ou com indicação normal, a gente utiliza aquela formulazinha de Tanaka para calcular a máxima dele. Então a gente calcula a intensidade deles a partir do polar da frequência cardíaca. Então a gente sempre tenta trabalhar na submáxima, principalmente no idoso. Para a questão da sudorese, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial, tudo isso. Então a gente trabalha dessa forma na questão da frequência cardíaca e de intensidade. Falando de treinamento específico, a gente utiliza a escala de Eva para dor e a escala de Borg adaptada para a intensidade do exercício. Então a gente sempre pergunta qual que é a intensidade como é que tá. Então termina um exercício, a gente vê, o idoso está muito vermelho, está muito ofegante. A gente reduz um pouco, descansa 1 minutinho, 2 minutinhos, respira, toma uma água, volta. Então como eu falei, se é um jovem idoso, a gente sempre está perguntando ali na escala de Borg como é que tá. Aí a gente tem impresso ali na parede, visual mesmo, para ele ver vermelho, verde, amarelo. Então a gente trabalha as intensidades dessa forma, mas o nosso padrão é sempre trabalhar na submáxima, principalmente com o idoso longevo. E a avaliação física é feita de quanto em quanto tempo, Gustavo? A gente sempre faz a cada 3 meses. Legal. Então lá os idosos eles fazem 2 vezes na semana ou 3, e a gente tenta manter isso. É lógico que tem idoso que precisa fazer antes, porque tem uma melhora muito grande. Às vezes tem um que demora 4, 5 meses pela questão de rotina do próprio paciente. Então, mas normalmente é em média de 3. De 3 a 4 meses assim que a gente faz. Então, pensando dentro de um ano, a gente faz 4 avaliações mais ou menos. Me fala 3 grandes satisfações que você tem trabalhando com idoso. Cara, primeiro, a gente vê todos os gráficos, deadlines aí, que o envelhecimento ele tem crescido exponencialmente aqui, não só no Brasil, no mundo. Então, acho que cada vez mais, isso a gente pode, que é um tema extremamente gigante, falando sobre política pública, falando sobre os idosos. Então, ver que todos nós vamos ser idosos um dia assim esperamos, né? E saber que, sei lá, 20 anos atrás, o idoso ele era negligenciado. Então a gente via que a questão da própria medicina avançou muito para trazer qualidade de vida para eles. E hoje o efeito do exercício, eu tenho um colega de trabalho, que foi meu professor da faculdade, que ele fala, o Ivan Oliveira, que ele fala que o exercício é a maior forma medicamentosa, não medicamentosa que existe. Então, o exercício cada vez mais tem ganhado mais força, mais potência, e tem saído mais estudos cada vez mais, principalmente com a população idosa. Então a gente antes tinha aquele conceito de idoso não deve fazer exercício, faz uma caminhadinha leve. Vamos proteger ele, só vai fazer caminhada, vovô. É isso aí. Já sabe que o idoso, o exercício salva vidas, ajuda muito. É o que mais precisa de treino de força. E a gente consegue conciliar o trabalho que para mim é a melhor metodologia assim que a gente encontrou, que é o multidisciplinar. Legal. A gente consegue associar o trabalho com médico, nutricionista. Que legal, Gustavo. E com o educador físico e fisioterapeuta. Tem muito idoso que sai da fisioterapeuta e vem pra gente. Porque às vezes para fazer a continuação. Dor, que legal. Um fortalecimento. Exato. Ela em Mogi das Cruzes, na Imote, que é uma clínica de ortopedia mesmo. Então a gente tem um contato direto com os ortopedistas, então é bem legal. Então o primeiro ponto é ver essa progressão dos idosos melhorando. Isso é um primeiro ponto. Ver que trazer qualidade de vida. Então um idoso que às vezes ficava sentado o dia inteiro na TV, hoje ele já consegue ir para a cozinha e fazer o seu próprio café da manhã sozinho, sem precisar. A gente vê bastante gente que está se entupindo de remédios, às vezes colesterol, para pressão. A gente vê que diminui as doses. Às vezes até diminui o remédio, não toma remédio. Então esse é um dos pontos mais gratificantes também. E ver o carinho dele, sabe? Ver que, tipo, eu me enxergo nele, sabe? Entendi. Que nem ele, tem uma idosa lá que fala, nossa, você é forte, você... Não sei o que. Eu falo assim, cara, eu quero estar com 90 anos, 80 anos, forte igual a senhora.
Então, Bacana. é tipo, a gente... se Ela vê tem no 80 anos, espelho. Gustavo? Tá, tem a dona Neuza, tem 87. Nossa, que beleza, cara. Tem um outro Que senhor legal. que tem 96. Ele tá com algum esquecimento de memória normal, tem Aham. 96 anos, Sim. mas forte, ativo, anda, Mas sabe que faz exercício melhora isso, né? sim, faz bicicleta. Que legal, cara. Que Então, legal. Fala assim, cara, o meu objetivo de vida é chegar com 96 anos, por exemplo, saudável, ativo, conseguindo ter minhas funções diárias bem, então isso é o gratificante, assim. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aí, mas falando sobre um tema que é idoso desenvolve massa muscular. Alguns casos, sim, a gente tem estudos que, Uhum. para o idoso, o exercício físico, ele ganhar massa muscular, ele é importante, claro, se ganhar, Uhum. mas é tão positivo quanto não perder. Perfeito. E a Perfeito. manutenção da massa muscular é fundamental. Inclusive, a gente pega um idoso, você faz a bioimpedância. 6 meses depois, não ganhou nada de massa muscular. Mas o cara tem 90 anos. Se ele não perdeu, nesses Já é 6 lucro, meses, já é perfeito. lucro. Então já é vitória. Então a gente explica isso para a família também. E a gente sabe que hoje que músculo é importante, mas para o idoso, força é tão importante Sim. quanto. Que é a independência. Perfeito. Perfeito, E perfeito. aí ele ter essa força é tão bom quanto o ganho dessa massa muscular. Brunão, vamos fazer um fechamento convidando as suas alunas especiais, né, que a gente estava falando hoje no treino também, o quanto a gente acha importante para mulher lutar, saber se defender e tratar a arte marcial também como um esporte feminino, né, de expressão da capacidade física feminina, né? Você que é super experiente, vamos... Sim. Pô, como a gente até fiquei super feliz na hora que eu vi a Kira aqui, né? Sim. Mais do que ela, para ser o ícone nosso da vida saudável, do casamento bonito, né? Sim. Eu uso eles muito, eu gosto muito deles, do que eles transmitem, como você e sua esposa também transmite para o mundo. Eu acho que a gente está precisando muito disso, Sim. né? De pessoas que transmitam o valor da família, né? O valor da vida saudável, de tudo isso que eu acho muito legal. Inclusive da Moving aqui, com esses suplementos aqui super práticos, fáceis, Pois é. né? Que até um pouquinho da pergunta que eu fiz, né? A gente há 5 anos atrás, você falava em proteína, era a bomba. Pois E é. hoje Olha o a quanto gente vê mudou, o que a né? gente precisa, né? E tá fácil, tá ficando fácil o acesso. Então também muito legal isso da Moving aí, essa criação deles com a Rockberry, fantástica. Paulão, o jiu-jitsu, quando ele, há muitos anos atrás, né, quando começou, estourou mesmo isso, principalmente muito por causa do Hélio, né, pelos desafios. Ele teve aquela fama do bad boy mesmo. A maioria das pessoas que procuravam jiu-jitsu queriam ser cascas grossas, lutadores, pitbull, estourar a orelha, tinha que ter corrente no pescoço, ter uma caminhonete. Tinha aquele estereótipo que era e que foi isso o que fez o jiu-jitsu ganhar o mundo. Verdade. Hoje, se você digitar jiu-jitsu Cazaquistão, você vai achar uma Uma academia, academia no de jiu-jitsu lá, Cazaquistão, sim. né? Pode ser que você digite futebol, talvez você não ache, mas jiu-jitsu você vai achar alguém dando Verdade. aula. Cara, né? e lá na Austrália tinha bastante academia de jiu-jitsu, que eu não sei como é que é o jiu-jitsu brasileiro, mas tinha muito Brazilian Jiu-Jitsu. Isso. BJJ, Eu imagino que o jiu-jitsu deve ser, o jiu-jitsu brasileiro deve ser muito forte. O que virou, né? O jiu-jitsu Exato. vem do Japão, né? Mas assim, a família Gracie revolucionou o jiu-jitsu. E eles eram já visionários. né? Virou uma arte brasileira, Gustavo. É mesmo? Se você olhar o jiu-jitsu original, né, o brasileiro e a família Gracie modificou completamente, assim, fez uma adaptação, fez um avanço, né, ele tornando uma arte viva, né, cada vez a gente vê golpes diferentes, elaboração, né, Jiu-jitsu era sem fim. Uma das coisas que eu exatamente. amo jiu-jitsu, É uma eu arte falo pra viva, todo mundo que ela não para. Ela não para. Né? Se você falar alguém que. Se o mestre chegar pra você e falar eu sei tudo, ele tá te enganando, porque é impossível. Ele pode ter um conhecimento, mas ele não é especialista naquilo, porque é muito vasto. E voltando ao nosso tema para encerrar aqui, né, eu acho que hoje nós temos muitas crianças e muitas Legal. mulheres. Legal. Né? Você pega os Emirados Árabes hoje, é esporte obrigatório nas escolas. Cara, e eu olho isso, eu não vejo isso no Brasil, me dá uma dor no coração. Dá uma Bruno. dor. Agora, como a gente está tendo, né, essas políticas, estão entrando alguns, né, o Felipe Franco, que estava aqui, são pessoas do esporte. Talvez a gente consiga começar a abrir isso, porque mão de obra a gente tem. Os Exato. caras de lá importam.
Eu tenho vários amigos e eles pagam muito bem. O cara manda a família inteira, o cara vai para os Emirados dar aula. E a gente aqui que tem mão de obra, tem estrutura, nós não temos um programa E a gente tem futebol na escola que não tem jiu-jitsu. Não tem jiu-jitsu. Futebol é tão brasileiro quanto o jiu-jitsu, cara. Ou o jiu-jitsu é tão brasileiro quanto o eu futebol. brinco muito, né? No jiu-jitsu, posso contar uma história rapidinho? Por favor. Eu sempre trabalhei com criança, em uma das minhas academias, uma vez entrou uma criança para treinar, o pai era faixa preta. Aí o menino tava treinando e tal, e o treinamento infantil, né, todos aqui conhecem, ele é diferenciado. Eu não posso pegar, principalmente o jeito da criança brasileira, uma criança de 4 anos de idade, e fazer ele treinar um treino massivo de adulto. Sim. É born, ele não vai gostar. Então tem, né, uma brincadeira. Existem exercícios específicos que na cabeça dele é uma brincadeira, mas ele está aprendendo a arte do combate. E aí passou um tempo, esse pai veio me questionar, falou, professor, e aí, meu filho vai começar a lutar quando? Porque ele só tá fazendo essas brincadeirinhas. Aí eu falei, você me desculpa, eu tento não ser muito agressivo. Eu falei, mas o que você não viu? Você viu que seu filho já aprendeu aquilo o quê? Eu falei, qual que é a primeira coisa que seu filho faz quando chega no tatame? É colocar o chinelinho dele na caixa. Só que é jiu-jitsu. Ele tá aprendendo a disciplina de guardar o chinelo dele. Qual que é a primeira coisa que seu filho faz quando entra no tatame? Ele cumprimenta o tatame. Aonde ele vai? Perfeito. Ele vai cumprimentar os mestres, ele cumprimenta o professor, cumprimenta os colegas, ele aprende a cair, ele aprende a levantar. Irmão, se você achou que seu filho não está aprendendo jiu-jitsu, você não aprendeu jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu não é eu bater em ninguém. Perfeito, perfeito. Então, para as crianças, isso é fundamental. E mulher, né, Paulo, assim... a gente estava falando do boxe, por exemplo. Eu amo boxe, treinei muito tempo. Se eu pegar uma menina de 50 quilos e treinar ela exaustivamente 5 anos de boxe, ela vai ser uma ótima boxeadora. Mas se eu for pra cima dela pra agarrar ela... Ela não vai conseguir se defender. É a história da UFC em 93, 95. Exatamente. Então, eu acho que, né, que quem vai escutar a gente aqui, quem vai ouvir, tiver esposa, um filho, filha, leva pra fazer uma experiência. Né? O Kelly Slater fala, né? Sim. Frase típica aí de jiu-jiteiro. Coloque seu filho antes no jiu-jitsu do que qualquer outro esporte. Cara, sei, 11 vezes campeão mundial de surf. Sensacional. Podia falar, não, põe seu filho no surf. Não, põe no jiu-jitsu primeiro. Que vai dar uma base muito boa. E a defesa pessoal, assim, ela é incrível, né? Pra mulher, vai dar uma segurança muito maior. Ela vai conseguir sair de uma situação, às vezes, tão simples, né? Como hoje a gente brincou ali, eu falei, faz esse teste com as suas filhas lá. Sim. É uma situação tão simples que você consegue soltar uma pegada de um cara que está tentando te segurar, fazendo um movimento ridículo. Então, acho que fica o recado para a mulherada procurar um treino e uma academia séria. Mestre, muito obrigado pelo conteúdo. Muito obrigado pela arte suave. Muito obrigado pela elegância de trazer o nosso esporte suave. E, claro, muito obrigado por cuidar de mim. Né? É um prazerzão estar aqui contigo. Valeu. Gustavo, muito bom estar com você aqui. Eu que agradeço. Belíssimo trabalho. Muito Continue, obrigado. Por favor. Né? Claro, para atender a gente aqui, daqui a uns 20 anos, a gente vai chegar lá, se Deus Vai ser o maior quiser. prazer. Então tá bom, Pode combinado. só mandar um abraço? Por Nosso favor. médico Claro. que nos operou. Claro, Dr. Dr. Vinícius Benites. Aí, somos pacientes do Dr. Vinícius Benites, eu na cervical. E eu na lombar. na lombar. Vini, fazemos jiu-jitsu pro coluna, tá bom? Graças a você. Graças a você, muito obrigado. Galera, o Movincast desse episódio foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, clica nas notificações para vocês saberem quando a gente tem conteúdo. E a gente volta logo mais. Um beijão para vocês até. Valeu.